Olá, meu nome é John, sou holandês, então às vezes em quando tenho um pouco problema para explicar tudo em idioma português, ok? Hoje vamos fazer um vídeo sobre um assunto muito importante. Jesus é Deus, né? Eu vou te mostrar pela Bíblia como são as coisas, né? Hoje o vídeo vai sobre Jeremias 31, aquela profecia que Deus, Javé ou Jeová, explica sobre a aliança nova, mas é uma renovação, na verdade, de Javé com a casa de Israel e com a casa de Judá. São especificamente os 12 tribos de Israel, né? Então, isso não tem nada a ver com cristãos e Jesus. Por que não? Porque não existiam nessa época, uns 500 anos atrás. É tão simples, né? Mas vou te provar as coisas. A doutrina cristã é que a nova aliança é de Jesus. Jesus é logos em grego, traduzido, né? É a aliança dos cristãos, né? E eles falam e explicam um jeito pelo o apóstolo Paulo, na verdade, Jesus é o mediador, né? Mas aonde tem os cristãos esse texto ou essas provas é de Jeremias 31. É a prova que a nova aliança, a renovação, é de Javé, Jeová, Deus, o Senhor. E em grego é Deus, como os judeus, sem substituição para os cristãos, né? É nada a ver com cristianismo, na verdade. Jesus, o Filho, né, de Deus, é chamado Deus Poderoso na Bíblia. El Gibar, né? O Deus El Gibor, desculpa, toma a lugar de Jeová, o Senhor El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, a Bíblia mostra diferenças, fala sobre, na verdade, dois deuses, né? Um El Gibor e a outra El Shaddai. Na verdade, a conexão é no começo, na época de Abraão, porque nessa época era muito politeísmo, adoravam vários deuses nessa época, até muito tempo depois. A Bíblia está cheia disso. E isso prova que El era o primeiro Deus do povo de Israel. E El mudou durante o tempo, né? É um sincretismo para Javé, né? Mas isso é um outro assunto para fazer um vídeo. E o João, na Bíblia cristã, fala, no João 1, né? A palavra da vida, aqui. No começo, enquanto ainda nada existiu, aquele que é a palavra já existia. Gente, como é possível isso? Não é possível. Quando não tem nada, então existe nada, né? E ele estava com Deus. Cada era Deus. Não tinha nada. Não universo, não céu, nada.
mas Deus já existiu, né? E o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Olha aqui o texto. Esse texto dá muito confusão, né? Muito confusão. Mas eu penso assim, como a palavra pode ser um filho de Davi, né? A palavra é Jesus, né? Ou um filho de Deus. Enquanto o verbo já existia no começo e ele é Deus. Gente, isso é um quebra de cabeça. Por isso muitos falam, um fala isto, outro fala isto, e tudo é mentira. Eles querem provar algo com a Bíblia, mas não têm conhecimento, né? Por isso tem todas essas confusões no mundo inteiro, né? Mas aqui vou provar como são as coisas. Então, João 1, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Né? Aqui tem a palavra grego em azul, né? Sobre Deus. E Deus era o verbo, está falando aqui. Mas aqui tem outra palavra em grego, o verbo. Então, eu já provei no outro vídeo que Deus, o Senhor, em grego é Kurios. Kurios. É Deus, Javé, JHWH, o tetragramaton, Jeová, Javé, mas o Senhor. É o Senhor. O Senhor, os cristãos usam para Jesus e isso começa a confusão. Entendeu? Essas palavras aqui e aqui são palavras em hebraico para Deus. Na verdade, o Senhor Deus dos exércitos, né? Ok, vamos continuar. Aqui, a palavra que eu mostrei aqui, Deus, né? Aqui, Deus é Deus. Deus de Trindade, na verdade, né? Deus, Cristo e o Espírito Santo. Mas eu pensei, por que a Bíblia hebraica não fala nada sobre uma trindade? E porque o verbo é Deus, né? Essas coisas, já falei isto, é muito complicado. Mas eu vou te abrir a mente para mostrar o caminho, né? Então, Deus é Deus, Javé, o Senhor em grego. E logos era a outra palavra no João 1. Logos é a palavra. A palavra é Jesus. E aqui em João denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo. Então, João 1 já mostra a diferença dentro o Deus e o Logos, é Jesus, né? E esse cara aqui, pode procurar aqui no YouTube, ele explica muito bem, como eu explica a mesma coisa, o verbo é Jesus, o Logos. E agora, vamos chegar no segundo ponto do vídeo, né? Cristãos, eu expliquei El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, diz: não adorareis outros deuses. Então, quando o verbo Deus, o Jesus,
chamado El Gibor, né? Aqui, isto também se aplica a Jesus, o Deus El Gibor. Deus poderoso, ele chama Deus poderoso, na verdade, na Bíblia. Então, a Bíblia não fala sobre um Deus, né? Tem vários deuses, mas o verbo é o Deus e é também um Deus, El Gibor. E eu volto para o começo, El Gibor é a mesma coisa, a mesma pessoa, é o Deus El, né? O touro de ouro no começo, quando o povo estava no Egito e saindo do Egito lá. E essa El mudou para Javé. Então, Javé, o Deus dos cristãos hoje, não era o primeiro Deus da Bíblia, do Israel. Isso, por isso tem muitas confusões, né? Mas aqui eu quero falar uma coisa do Deuteronômio 5, né? E Deus está falando, meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. É Javé. Nada a ver com Jesus ou Logos, não. Eu o tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Deus fala para o povo, não adoro outros deuses, adoro somente a mim. Mas os cristãos criaram um outro Deus, o Logos, o El Gibor, o Jesus, o mediador. Entendeu o assunto? Então, enquanto Deus fala, não adoro outros deuses, né? E não façam imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui abaixo da terra, né? Cristãos, esse Deus fala para vocês, viu? E o que temos aqui no Rio de Janeiro, o Logos, está escrito aqui em grego, uma imagem esculpida do Verbo, o Logos, o Deus El Gibor. E brasileiros, por que vocês adoravam o Deus El Gibor? Por quê? Enquanto o seu próprio Javé fala, não pode fazer isto, né? Pensa bem, isso é uma coisa muito interessante. Eu sou Javé teu Deus, está aqui falando aqui abaixo no vermelho. Não terás outros deuses diante de mim. Os brasileiros criaram a imagem esculpida do Verbo e adoravam ele, um outro Deus. Então, vamos chegar no assunto sobre a nova aliança, porque eu comecei com esse assunto, né? As características da nova aliança dos cristãos. Olha aqui as imagens, sangue na mão, sangue, todo sangue é sangrado. É por isso, por quê? Por quê? Vamos falar, vamos explicar. Características da nova aliança dos cristãos. Mediador, Jesus Cristo é o mediador dessa aliança superior, eles falam. Segundo o livro de Hebreus. Na verdade, o apóstolo Paulo começou com essa mentira e não era o Paulo, mas aqueles que escreveram os primeiros livros, como Mateus, como Lucas, Marcos, João, Paulo, e todos do Novo Testamento, no primeiro século, os líderes cristãos que começaram a criar o mito de Jesus, né?
Mas eu descobri, como muitos outros também, tudo isso não é o que Deus fala no livro de Jeremias. Então, a pergunta é, será isso é uma aliança superior? Superior de quê? Né? Porque Deus precisa uma aliança com outra religião 500 anos mais tarde, depois, né? Enquanto esse cristianismo ainda não existiu. Porque coloca na mente essa pergunta, porque Deus precisa um mediador, mudar uma aliança. Será Deus Todo-Poderoso precisa um mediador? Né? Então, perdão dos pecados, através do sacrifício único de Jesus, eles ensinam, a nova aliança proporciona o perdão completo dos pecados, né? Mas no livro de Jeremias, conheça Jeová, pois todos me conhecerão. Aqueles povos lá no época, né, do Jeremias e durante a Bíblia hebraica inteiro. Então, Deus fala, todos me conhecerão, perdoarei a sua transgressão e não me lembrarei mais dos seus pecados. É Deus que fala isto. Declara Deus Jeová em Jeremias. Mas os cristãos mudam as coisas, começou com o cristianismo, e o Jesus é o mediador. Então, isso não tem base, né? Porque o próprio Deus fala, ele faz perdão para todos os pecados. Temos o acesso de Deus a Deus. Permite que todos os que creiam em Jesus tenham acesso direto a Deus. Pensa bem, você precisa acreditar só Jesus é o caminho, a verdade, né? Só Jesus, na Bíblia do Novo Testamento dos cristãos. E só pelo Jesus, acesso direto a Deus. Mas eu penso, por que eu e todo mundo que quer um Deus, eu não acredito num Deus, mas eu tenho a possibilidade, né? Para ter acesso direto a Deus, eu preciso de um mediador para ter fé, para chegar a Deus. Deus não é amor, ele não abre o coração para todo mundo. Você acha o Deus Todo-Poderoso precisa um Deus poderoso como Jesus? É ridículo, gente. Abra a mente. Eu estou ajudando vocês, né? O sacrifício de Cristo na cruz é a garantia e validação desta aliança, tornando-a eterna e imutável. Isso é uma grande mentira do Paulo. O Paulo, eu expliquei isto. Os líderes cristãos começaram com tudo isso. Enquanto já tinha a Bíblia hebraica, a Tanakh dos judeus, né? Os documentos originais que são usados pelo cristianismo. Na verdade, é sincretismo. A palavra quer dizer um novo, uma religião que vai começar, usa profecias, por exemplo, as profecias messiânicas dos judeus, e pegaram para fazer um segundo cumprimento. Né? É mais o segundo, o terceiro, o mais é sincretismo religioso. E eles usam essas coisas, mas o sacrifício de Cristo é uma mentira.
a própria Bíblia, a própria Deus, Jeová, prova isto. Por quê? Jeremias 31. O Senhor Deus diz, está chegando o tempo. No tempo ele está falando para Jeremias depois da queda de Jerusalém com Nabucodonosor no 586, né? Ele já tinha uma aliança, mas ele queria uma nova, uma renovação com o povo de Israel e o povo de Judá. São 12 tribos de Israel. O cristianismo não tinha nada. Já falei várias vezes, o Senhor é Deus e não Jesus. A nova aliança dos cristãos não é feita por Deus. Jeremias 31 explica isto. E Deus fala, e ninguém ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça a Jeová, pois todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, declarar Jeová, perdoarei a sua transgressão, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então Jesus é mentira. Deus Javé dos judeus não precisa um mediador. De uma outra religião que não existe ainda nessa época, mas mais tarde, né? E um sacrifício sagrado, né? Ok, vamos continuar. Eu já falei sobre Paulo, ele fala aqui, tem duas palavras no texto Hebreus 8, né? Quando ele diz nova, torna antiguidade a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado, desculpa meu português, e envelhecido está prestes a desaparecer. Não, nada desaparecer. Paulo, você está mentindo. E essas duas palavras, né, vai sobre essa aliança, né? E além disso, o termo hebraico usado em Isaías mostra uma distinção definida entre o Filho e Deus. É verdade, queria falar sobre isso. Ali o Filho é chamado Deus Poderoso, viu? A própria Bíblia confirma isto. El Gibor, e não Deus Todo-Poderoso. Esse termo em hebraico é El Shaddai e aplica-se unicamente a Jeová Deus. Então, por que a igreja cristã toma o lugar dos 12 tribos de Israel, os judeus, como povo de Deus e muda para cristianismo? Paulo foi crucial na disseminação do falso conceito de plágio da nova aliança cristã e na sua abertura aos gentios, né? Não os judeus. As leis de Moisés não eram mais necessárias. Isso é uma coisa ridícula, porque as leis de Moisés, o que Deus combinou com seu povo, para Abraão, para Moisés, para Davi, para todos os outros, eles ficam para sempre, né? Nada muda, né? Mas Paulo fala, fé em Jesus por si só era suficiente. Paulo baseou tudo em um sonho. Pode ler na Atos 9. Ele estava andando na rua, na estrada para Damasco. Uma visão e uma voz que supostamente ouviu de Jesus, não do próprio Deus, não. Deus não falava isto. Era Jesus, o Verbo.
Essa é uma suposição e uma mentira de parte de Paulo, né? Vamos continuar. Aqui tenho as duas palavras sobre o novo. Essa palavra fala novo e essa palavra fala tornar antigo o velho, né? Mas isso é uma mentira, né? Porque a Bíblia diz, o Paulo diz, na verdade, ele tem dado por velho e desgastada a primeira aliança. Não, Deus renovou, né? Aquilo, porém, que está sendo dado por velho é desgastado e está envelhecendo. Não, já está perto de desaparecimento. Já falei, isso é uma mentira, grande mentira. Leia esse livro, Paulo, apóstolo, Paulo, falso mentiroso. Ok, vamos para 15. Então, quais são os planos futuros de Jeová com seu povo, né? A Israel, os judeus, né? Jeremias 31, vou ler todos para vocês entenderem muito bem o que aconteceu no primeiro século. O Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá, não com o cristianismo. Essa aliança não será como aquele que eu fiz com os antepassados deles, Abraão, essa época, porque eles adoravam tantos deuses, por isso Deus queria mudar as coisas, né? E para ajudar o povo para voltar para Jeová, para Deus, né? No dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra de Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei como o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. A escreverei. Eu serei o Deus deles, e não Jesus Cristo, o Verbo. E eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procura conhecer a Deus, o Senhor, não Jesus Cristo. Porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados. Então, esse Deus explica tudo, ele não precisa de um mediador, Jesus Cristo. E nunca mais lembrarei das suas maldades. Então, cristãos, abra a mente. Esses padres nas igrejas, eles usam o sacrifício de Jesus, a crucificação, todas essas mentiras para colocar medo na sua mente, para controlar você. Você tem só a adorar Jesus, acreditar no Jesus, porque Ele é o caminho. Não, isso é tudo mentira. Então, Deus não precisa de um mediador, né? Eu, o Senhor, estou falando. Ele repita cada vez Deus, né? E o Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor.
o Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Não um Deus poderoso como El Gibor, né? O Jesus, o Logos, o Filho é chamado Deus Poderoso, né? Entendeu? O texto afirma explicitamente que a nova aliança é feita com a casa de Israel e a casa de Judá, os 12 tribos. Não com uma nova religião que não existia 500 anos antes de Cristo, o cristianismo. Essa profecia é uma das mais importantes da Bíblia hebraica e é interpretada pelo judaísmo e por Javé como uma promessa exclusivamente para o povo judeu de Deus. Vocês são o meu povo, diz Jeová. Quem é o povo de Deus e os herdeiros legítimos de todas as promessas bíblicas na palavra de Jeová, na Bíblia hebraica? Exatamente, os judeus. A nova aliança de Paulo, de uma perspectiva cristã, é uma teoria da substituição. A profecia de Jeremias se refere a um período de restauração e renovação após um período deserto. A frase está chegando o tempo, naquele tempo. Está diretamente ligado ao contexto do exílio babilônico e da destruição de Jerusalém. Desculpa meu português. Pelas 12 tribos de Israel, não como cristãos e Jesus, que não existiam 500 anos antes de Cristo. Eles roubaram essas profecias, gente. O contexto de profecias de Jeremias, capítulo 30 e 31, é conhecido o livro de consolação, né? Os versículos falam do retorno dos exilados à sua terra, da reconstrução das suas cidades e da restauração do seu relacionamento com Deus. Sua mudança do politeísmo para o monoteísmo. A pressão naquele tempo em Jeremias e em todo o capítulo refere-se ao período após o exílio. Eu escrevi muita coisa aqui, se quiser para o vídeo um pouco e leia o texto. A frase está chegando o tempo, naquele tempo serei Deus para todas as famílias de Judá e Israel, e eles serão o meu povo. É, portanto, uma promessa explícita de Deus ao povo judeu a respeito da restauração e renovação do seu relacionamento com Ele, com El Shaddai, com Deus Todo-Poderoso, né? Nada como Jesus. Após um período devastador do exílio, não é uma promessa aos cristãos que não existiam naquela época. Jesus, Mateus, Lucas, Marcos, João, Paulo, João Batista, etc. Não existiam uns 500 anos antes, era comum. É tudo mentira, gente. Essa já limos. Como eu faço? Jeremias fala muitas coisas e ninguém ensinará o seu próximo nem o seu irmão. Conheça Jeová. Eu já expliquei isto. Pode ler, né? Os judeus argumentam que o cristianismo é baseado em sincretismo. Eu já expliquei o que é isso, né?
Eles roubam as profecias. E em uma inovação teológica não encontrada na Bíblia judaica. Não, eles pegam esses textos, sim, mas eles mudam os cristãos. Os escritores do Novo Testamento do primeiro século, Paulo, como eu já falei, essa aliança em Jesus Cristo, isso é impossível. Aqui, nova tradição da linguagem de hoje, a Bíblia, né? Lucas, uma outra mentirosa. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus. Mas para aí. O Deus fez uma nova aliança com cristãos? Com o seu povo. Deus fez isso? Deus, Javé, ele fez isto com os cristãos? Não. Então é mentira de Jesus. Essas palavras são de Jesus. Essa aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas, gente, lembra que o Deus falou no Jeremias? O que você faz não faz problema para mim, eu vou perdoar vocês. Então, esse Deus da Bíblia hebraica, quando confia nele, ok, tudo bem. Mas esse Jesus, o verbo do Novo Testamento, é uma grande mentiroso, uma grande mentira. Esses textos provam isto. Esse vídeo é só para vocês abrir sua mente. E com uma dificuldade de explicar tudo em português, mas eu tenho meu jeito para explicar, para falar, e eu acho que todo mundo vai entender esses textos, né? É tudo mentira de Jesus. Aqui, o Logos, Deus, isso é Deus, né? O Senhor diz, está chegando o tempo que farei uma nova aliança com o povo de Israel. Então, Jesus é mentiroso, muito mentiroso. Então, no final das contas, a conclusão de Jeremias prova que a nova aliança é de Javé, como os judeus, e está diretamente ligada ao contexto do exílio babilônico. Já falei 3 vezes. Quais são as consequências para os cristãos? Isso é muito importante para vocês, porque esse vídeo é o final do cristianismo, no papel, né? Porque até todos os cristãos vão entender o que eu falei e procurar na Bíblia, né? É uma coisa muito difícil para falar com cristãos sobre essas coisas, porque eles são totalmente indoctrinados pelos pastores nas igrejas, né? Porque a igreja só quer din-din, né? Dinheiro, né? Mas quais são as consequências para vocês cristãos? Jesus não morreu para os nossos pecados. A Bíblia prova isto. Deus prova isto. Jesus não fez uma nova aliança. Leia Jeremias 31. Jesus não é um mediador. Jeová dá perdão dos pecados para todos. Acesso a Deus sem mediador. Eu já fiz essa pergunta. Eu não posso chegar a Deus, adorar Ele, ou um outro Deus. Quando eu quero isso, eu faço isso, mas eu não sou cristão, nem judeu, né? Eu não acredito nesse deuses,
da Bíblia do Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? É tudo mentiroso. Então, o sacrifício de Cristo não precisa. Acesso ao Deus sem mediador, já falei. Jesus não é o filho de Davi, né? Lembra, eu comecei o vídeo. Como é possível o verbo é filho de Davi e filho de Deus enquanto ele é Deus? Mas Jesus não é Deus. Jesus mentiu. Gente, aqui tem o livro do Jason Ferrer. Por favor, vai para o site no YouTube de Jason Ferrer. E ele escreveu um livro, Jesus Mentiu. Esse livro é beleza. Explica tudo direito, com palavras bem simples, sem confusão e direita. A palavra dele é a palavra. E ele explica muito bem o porquê Jesus mentiu. Ok, então estamos no final do vídeo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Peguei um pouco tempo e tinha pouco dificuldades para explicar tudo. Desculpa por tudo isso, mas espero que vocês vão entender e procurar as coisas. E todo mundo, eu amo vocês e fica firme e obrigado para todos. Boa sorte. Até a próxima.